Fala, meus parentes, tudo 100% com vocês? Na aula de hoje estudaremos a introdução à física. A física é a ciência que estuda as coisas da natureza. Essa definição está nos livros de física, mas um professor meu certa vez disse na aula do mestrado que uma definição mais correta para a física seria: a física é a ciência que estuda as forças e os campos. Sabe por quê? Lá no Enem a gente tem aquela área de ciência da natureza, que é biologia, física e química. Essas três ciências estudam as coisas da natureza. Então assumir isso só para a física é muita ousadia nossa. A física é a ciência que estuda forças e campos. Quais são as áreas que a física estuda? Mecânica, que estuda o movimento. Termologia, que estuda o calor, temperatura e suas relações. Óptica, que estuda o comportamento da luz. Ondulatória, que estuda a natureza de várias ondas, inclusive a luz e o som. Eletromagnetismo, que é a junção de eletricidade e magnetismo. E a física moderna e contemporânea, FMC. Essa área da física é uma das mais interessantes. Infelizmente, na escola, nem sempre o pessoal aprofunda muito, porque pouco ela cai em vestibular e Enem. Uma curiosidade interessante na história da física é que cada país, cada povoado tinha o seu jeito de medir as coisas. Por exemplo, você compra televisão por polegadas, e a polegada era o tamanho do dedão de um rei lá, que ele conta aqui na diagonal da TV, tá? Conta lá o tamanho do polegazão e você vai saber quantas polegadas tem aquela sua TV. Quando você viaja de avião, o piloto fala lá, o comandante: estamos voando a não sei quantos mil pés de altitude, de altura. Pés é o tamanho do pé de um cara também. Aí vinha jardas, que era da ponta do dedo até a ponta do nariz, assim, o braço esticado. Então cada povoado tinha o seu jeito de medir. Imagine a confusão que era isso. Tentaram padronizar tudo, só que infelizmente não deu certo. Esse é um assunto para um outro vídeo. Mas o que a gente tem que saber das unidades de medida? Toda a grandeza física que a gente vai trabalhar aqui, ela precisa de uma unidade de medida. Claro que tem algumas grandezas que são adimensionais, elas não têm unidade de medida. Quando a gente for ver cada grandeza dessa, eu vou falar para você. Lembra, a gente falou que tinha grandeza adimensional? Esse é um exemplo dela. Um exemplo aqui só para soltar para ti é o coeficiente de atrito, que a gente vai trabalhar lá depois de leis de Newton. Aquele cara não tem unidade de medida. Quando a gente for trabalhar óptica, aquela parte de índice de refração, também não tem unidade de medida. E a gente vai entender por que esses caras não têm unidade de medida. Qual a razão? É uma questão puramente matemática. As unidades de medida geralmente vêm com prefixo. É uma letrinha antes da letra que representa a unidade de medida. Por exemplo, o metro. Antes do metro pode vir um K minúsculo, que aí fica quilômetro. Quilômetro. Daqui até Manaus são quase 800 quilômetros. K pequeno, M pequeno. Só coloca a letra grande se for nome próprio ou nos múltiplos, que a gente conhece como giga, tera. Esses caras têm letra maiúscula também, mas só para simbolizar que é uma coisa grande. E a gente tem também os submúltiplos, que é, por exemplo, não tem o grama? Aí tem o miligrama, decigrama, centigrama, esses caras são submúltiplos. Sempre que você tem a unidade padrão, por exemplo, o grama, o que vier para baixo é decigrama, centigrama, miligrama, eu vou dividindo pelo valorzinho lá. Decigrama, divide por 10. Centigrama, divide por 100. Miligrama, divide por 1000. E os múltiplos, você vai multiplicando. Por exemplo, o quilograma, olha lá, quilo. Aí fica 1000 vezes aquele grama. Eu tenho 75 quilogramas, então eu tenho 75 mil gramas. Daqui até Manaus são quase 800 quilômetros, quase 800 mil metros. Olha o K do quilo simbolizando 1000. Então, sempre que você for medir essa grandezazinha, essa unidade de medida da grandeza, ela pode ter múltiplos ou submúltiplos, que a gente chama de prefixos.